que você define o presidente? Nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo está realizando o primeiro debate entre os candidatos a presidente estadual do partido. Este primeiro debate, que envolve a macro-região de Araçatuba, está abrindo o PED 2013, o processo de eleições diretas. Teremos ainda já programados os debates, o próximo será no dia 28 de setembro, às 15h, na cidade de Campinas. Depois, no dia 5 de outubro, também sempre às 15h, em Ribeirão Preto. No dia 19 de outubro, no Vale do Paraíba. No dia 25 de outubro, aí, às 19 horas, na capital. E no dia 26 de outubro, às 15h, na Baixada Santista, encerrando este ciclo de debate entre os candidatos. Nós iniciamos agora o quarto bloco, onde será usado o tema mais votado na enquete do portal Linha Direta, o portal linhadireta.org.br. Neste bloco, os candidatos, então, vão responder sobre o tema escolhido. E o tema escolhido foi a reforma política, com 44% dos votos dos internautas. Temos outros temas também votados, que foi o Política de Alianças e também o Programa Mais Médicos, mas esse, como já disse anteriormente, devem ser discutidos em outros debates. Hoje nós vamos ficar, então, com o tema reforma política. E vamos fazer a pergunta ao candidato com o seguinte teor: se o senhor for presidente, como o senhor tratará no PT São Paulo o tema reforma política? Vamos iniciar, então, o sorteio do candidato que vai responder esta pergunta. O tempo para a resposta, 3 minutos. Nós começamos com o Lício Lobo, tem 3 minutos para responder. Se o senhor for presidente do PT São Paulo, como vai tratar o tema reforma política? Por favor. Bom, primeiro é evidente que é o seguinte: enquanto presidente do PT São Paulo, nós vamos ter aqui um papel político no debate interno que o PT vai travar. Porque a pauta da reforma política diz respeito a uma questão nacional, a um debate nacional, que, evidentemente, São Paulo tem um peso muito grande. E eu acho que é interessante porque é o seguinte, revela o interesse da militância do PT em debater esse tema, porque está muito claro para todos nós que nós estamos vivendo uma situação em que o sistema político brasileiro está se esgotando. As manifestações de julho foram muito claras em relação a isso. O povo foi às ruas pedindo mais saúde, mais educação, transporte público de qualidade, portanto, mais serviço, mais gasto público, e, portanto, em sintonia com as propostas do PT, com o programa histórico do PT, e isso é bom, mas pedindo também, e isso é atenção, principalmente a juventude, um novo sistema político. Porque é muito claro que a juventude brasileira, que a juventude paulista, que a nova classe trabalhadora, que vai se forjando desde 2003, se desencantou com essa forma de fazer política, em que vale o poder econômico, em que a corrupção é endêmica, em que está muito evidente que o Lula tinha razão quando dizia que no Congresso Nacional tem 300 picaretas, e tem mais de 300 deve ter hoje. Então, a reforma política é um tema que tem uma importância muito grande. Por isso, aí, fecha o parênteses, eu vou ser muito breve na citação, a gravidade da posição do deputado Vacareza. Não vamos minimizar isso. E eu não vou chamar ele para a comissão de ética. Eu acho que a direção estadual e a direção nacional do PT tem que chamar o candidato, o deputado Vacareza, às falas e desautorizar as atitudes que ele está tomando na comissão, comandada pelo PMDB, pelo Henrique Alves, que é para enterrar a reforma política. Esse é o movimento do PMDB, porque o PMDB está muito claramente comprometido com a manutenção dessa ordem podre, dessa ordem política podre que está expressa hoje no Congresso Nacional. E nós temos que, muito claramente, no PT, ser muito claros. Nós queremos, sim, nós vamos defender um plebiscito em que diga ao povo se ele concorda ou não que uma Assembleia Constituinte revise, reforme de alto a baixo o sistema político do Brasil. Isso pressupõe financiamento público de campanha, acabar com o poder econômico das grandes empresas na política,
Isso pressupõe paridade de gênero, que é uma questão democrática da maior importância, que o número de mulheres candidatas seja igual ao número de homens, e mais que isso, que os eleitos sejam tanto os homens como as mulheres, em paridade, que se acabe com o Senado, que hoje é a casa das oligarquias, que é uma Câmara revisora das decisões da Câmara dos Deputados, enfim, uma reforma política de verdade, que é a vocação do PT, que tem a ver com o programa do PT. Nós vamos agora ao sorteio do segundo candidato, que vai responder a essa mesma pergunta, como vai tratar o tema reforma política. Por favor, senhor Carlão, do PT. Eu acho que é uma oportunidade fundamental para o PT, nesse momento, o debate da reforma política, porque vai exigir de nós uma capacidade que nós tivemos quando nós disputamos, na conjuntura, a ALCA, por exemplo, em que o partido se mobilizou, mas ele se mobilizou, inclusive, internamente, fazendo capacitação, formação política para a nossa base militante, porque o conjunto de novos filiados que nós tivemos nos últimos 5 anos foi imenso. Então, nós precisamos ter a capacidade de ir disputar essa política na rua. E, para ir disputar essa política na rua, nós precisamos preparar o partido para essa guerra, porque a reforma política vai ser uma guerra na sociedade. Vai ser uma guerra porque são 2 interesses diferentes e nós precisamos preparar o nosso exército, ter claramente quem são os nossos aliados para construir essa luta e ter como prioridade na construção de aliados a CUT, a CMP, a CMS, a OAB, as igrejas em geral, porque se nós não tivermos esse conjunto de aliados no nosso campo, dificilmente a mídia vai dar oportunidade. Então, nós temos que combater o nosso principal inimigo, o que a gente não conseguiu, infelizmente, fazer no governo, que foi tirar o poder da mídia. Nós vamos ter que usar a mídia social, usar a nossa capacidade militante. Para isso, precisa reestruturar o partido. Nós precisamos, até para resolver o problema das pequenas cidades, transformar a macro-região em instância, porque elas estão próximas a cada município e vão poder discutir essa política com muito mais realidade do que a direção estadual vem fazendo hoje. Então, eu penso que reestruturar o partido, preparar o partido para essa disputa, significa a gente investir pesadamente na formação da nossa militância, na organização social, reforçando a nossa aliança com o movimento social organizado, porque são esses os soldados que lá atrás nos ajudaram a combater as privatizações, a combater a ALCA, e hoje podem ser os aliados fundamentais. Para isso, nós temos que reforçar a Secretaria de Movimentos Populares aqui do Estado, para que ela possa trazer para si a relação com os movimentos sociais e fazer debate em todas as macros, em todo o conjunto da base do partido, e isso só é possível a gente fazendo algumas mudanças estruturais, inclusive, no nosso partido. A Misa colocou uma coisa importante: o nosso partido não pode continuar hoje sendo financiado por quem a gente não sabe. Temos que ser financiado pela base partidária. Para isso, essas mudanças, preparar o partido para a reforma política, significa formação. Nós vamos agora ao terceiro candidato, que continua respondendo o tema reforma política. Por favor, Misa Boito. Bem, eu vou aproveitar desses 3 minutos para dizer o que eu já disse. E não é um juízo pessoal, é um julgamento político, uma opinião política. O tema é reforma política. E o deputado Vacareza, no assunto reforma política, hoje faz o jogo do PMDB. Afirmo isso, repetirei em todos os debates, por isso que o PT, inclusive, teve que desautorizá-lo, mas parou aí. Então, ele atrapalha. Porque, ao contrário do que diz o texto da Macro, não foi o principal partido de oposição que criou obstáculo na proposta do plebiscito. Enquanto a Dilma falava nação, o Temer conspirava no Jaburu contra a Dilma. E o Vacareza entrou nesse jogo.
Isso eu vou discutir até o Congresso do PT. E não é comissão de ética. Não é comissão de ética. É a direção ser coerente com uma linha política, é a favor da reforma, então tira da frente, discute aqueles que atrapalham. Companheiros e companheiras, o que Junho fez foi recolocar o que nós colocamos em pauta, o Partido dos Trabalhadores, em 80, quando nós fundamos esse partido. Nós fundamos esse partido para mudar o país, para mudar as instituições. O PT, em 88, nós tivemos uma meia constituinte, ou meia boca. O PT votou contra a atual constituinte. E, em 10 anos de governo, não modificou as instituições, ao contrário, se adaptou a elas. A tal ponto de a gente hoje ver que a direção do partido é refém do julgamento da 470. E é preciso fazer, sim, uma reforma política. Uma reforma política onde tenha um homem, um voto. Porque hoje um eleitor de Rondônia vale por 11 de São... um de São Paulo vale por 11 de Rondônia. Financiamento público, voto em lista, fim do Senado. Todas as propostas que estão em discussão, o grupo do Vacareza, o projeto do PT com os outros partidos e o da UAB, nenhuma atende a essas questões e todas padecem do mesmo problema. Estão dirigidas a esse Congresso. E o que nós precisamos é de uma constituinte exclusiva que faça ela a reforma necessária. As reformas que precisam ser feitas são bem mais profundas, mas esse é um primeiro passo. É um primeiro passo que é tirar da mão do atual Congresso, eleger uma constituinte exclusiva, como a Dilma propôs, e recuou frente ao bombardeio do PMDB. E, Emílio, me desculpa, é da política. O Vacareza, nesse caso, não se colocou do lado da Dilma. O Vacareza, nesse caso, foi à nação explicar que não tinha tempo. Ora, é o jogo de quem que ele estava fazendo? Nós vamos agora ao sorteio. Restam 2 candidatos ainda para falar sobre esse tema. O Emílio de Souza, por favor, vai falar então sobre o tema reforma política. Bom, primeiro nós temos que ter muito claro que os escândalos que nós temos tido há muitos anos, todos eles têm origem na mesma questão. É o sistema de financiamento, o nosso sistema político é inadequado, arcaico, atrasado, e é por isso mesmo que o PT há muito tempo luta por um novo sistema político. E antes, muito antes da eclosão dos movimentos de junho, a direção nacional do PT, através do presidente Rui Falcão, já tinha proposto a realização de uma campanha pela reforma política. Estava coletando assinatura, e está coletando assinatura. Aliás, já tem centenas de milhares de assinaturas recolhidas para a reforma política. Com alguns pontos que, para nós, está muito claro, que é a questão da proibição do financiamento privado de campanha. Nós estamos propondo isso como partido, não é como corrente. Sabe? O financiamento público de campanha, a lista partidária, que há muito tempo nós discutimos, sabe? Porque isso, essa questão que a companheira Misa coloca, de um homem, um voto, porque é verdade, nós temos uma subrepresentação. O eleitor dos estados menores e menos adensados vale muito mais do que o voto das regiões adensadas do país, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, essas questões têm que ser alteradas, inclusive porque elas podem nos ajudar a dar respostas para as ruas. Eu sou daqueles que acham que nós não temos que ter medo nenhum do movimento de junho. Nenhum. Por que nós não temos que ter? Porque, se você pegar os cartazes ou as faixas que estão escritas nas manifestações de junho, por melhor educação, melhor transporte público, por melhor, qualidade do ensino, qual daquelas faixas nós já não seguramos nos anos 80, 90 ou até recentemente? Qualquer uma delas. Talvez ali só tivesse uma faixa que estava em 80 e não está agora, que é o Fora FMI. Porque o nosso governo se livrou das garras do FMI e se tornou credor do FMI sob o governo do presidente Lula.
Então, nós não temos que ter medo da rua e temos que saber dialogar com eles. A imensa maioria dos nossos prefeitos e a própria presidenta Dilma recebeu a comissão dos manifestantes para debater. Eu acho que, em termos de reforma política, nós só não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que é possível fazer. A Dilma propôs constituinte exclusiva, mas nós não tivemos maioria no Congresso para isso. Propôs plebiscito, nós não tivemos maioria no Congresso para isso. Então, a eleição que vem, muito embora alguns se coloquem contra, é o momento adequado para se fazer a maioria política. Nós vamos agora ao último candidato nesta rodada, neste quarto bloco, que vai também falar sobre reforma política, o José Carlos Miranda. Bom, companheiros e companheiras, tem um filme da década de 80 e ele é bem adequado para essa posição do PT. De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro. Porque eu, que não tenho 33, só tenho 32 anos de PT, um pouquinho menos, eu não sou fundador do PT, mas nós estávamos nas ruas em 80. Nós fizemos 3 greves gerais nesse país. Nós construímos o PT. Nós construímos a CUT. E nós gritávamos bem alto que lutávamos pelo socialismo. E eu não ouvi na boca de nenhum dos candidatos a presidente aqui nesse debate, até esse momento, a palavra socialismo. E é bom lembrar sempre dessa palavra. Mas ela tem que ir aos fatos e ser reatada com a ligação com o povo trabalhador e com uma maioria que nós temos que conseguir. E como é que nós conseguimos uma maioria? De volta para o futuro. Nós tínhamos 16 deputados naquela mequetrefe constituinte, tem razão a Misa, que o PT, inclusive, não assinou. Não votou, assinou, mas não votou. Porque ela mantinha o entulho da ditadura, esse, inclusive, quando o Geisel fechou em 76 o Congresso Nacional para passar a lei do 6 homens, nenhum voto. Que ele modificou o número de voto mínimo para 8 dos estados menores, porque ele ia perder a maioria no Congresso. É esse que nós vivemos. E aí, a gente toda hora ouve da direção majoritária do PT de que não dá porque não tem correlação, porque o Congresso não deixa. E quando a gente só tinha 16 deputados e enfiou 44 horas semanais, e enfiou licença maternidade na Constituição, e enfiou licença paternidade, e um monte de reivindicação incrustou na lei. Esquecemos de como é que faz? É com as ruas. Então o problema não é ter medo e nem ficar com as ruas, é estar nas ruas. O papel do Partido dos Trabalhadores é ser uma ferramenta de luta pelo socialismo e de luta pela revolução. Porque o mundo está em ebulição, o que nós estamos vendo na Europa, na Grécia, e esse vento revolucionário que sopra no mundo inteiro está chegando no Brasil e é tocado primeiro na juventude. E qual o papel do PT? Ah, pessoal, não vai dar porque nós não temos maioria no Congresso. Ó, pessoal, não vai dar que nós vamos ter que fazer uma aliança no segundo turno com o PMDB, com o Maluf, com o Kassab, com o Sarney, com o Jader Barbalho. E mesmo se ele não quiser, a gente pega o Eduardo Campos, o garotinho, porque nós temos que ter governabilidade. Me perdoe, companheiros e companheiras. Isso é de volta ao passado. Por isso o nome da nossa chapa é que o PT tem que virar à esquerda e reatar com o socialismo. Essa é a reforma que temos que apresentar como resposta para as ruas. Nós estamos caminhando já para o final deste primeiro debate e terminamos agora este quarto bloco. Vamos fazer um breve intervalo de 2 minutos e voltamos para o quinto e último bloco com a consideração final dos candidatos. Partido dos Trabalhadores. Aqui, você define o presidente.